O capítulo inicia com uma apresentação de um jogo de fantasia onde você tem liberdade, você tem emoção e muita exploração, um mundo chamado Chrono Life. Logo vemos alguns randoms mandando alguém ir se fufu, ou negando auxílio, apenas por ele ser um novato. Assim somos apresentados ao protagonista, onde ele já começa explanando o que pensa daquele jogo. Em um ataque de raiva, onde o prota está macetando o jogo com vários xingamentos, os outros jogadores explicam que o mesmo está chateado porque ninguém quer fazer grupo com ele. Entretanto, quando o prota menos espera, chega uma jogadora com beleza nível mestre lhe perguntando se ele quer fazer um grupo com ela. Nota, esse nunca assistiu Pegadinhas do João Kleber. Após todo o ocorrido, o protagonista já está amando o jogo. Na cena seguinte vemos que a acompanhante do protagonista o elogia a toda hora, e aqui ele tenta impressionar dizendo que é um pay to win, isso usando o dinheiro dos pais. Novamente a acompanhante o elogia e ele começa a ter pensamentos de declaração, namoro, casamento e até filhos. Então temos o plot, quando eles chegam em determinado local logo a acompanhante tenta lhe dar um PK, ele sem entender pergunta a ela o que ela quer e a danada simplesmente humilha. Ela cita diversas coisas para deixar o coitado do protagonista no fundo do poço, e quando cita seus pais o protagonista simplesmente se irrita e nesse instante ele vai de Vasco. Vemos que após esta situação a acompanhante finaliza uma quest e muda de aparência, ela se tornou uma deusa, a deusa da vida que teve que dar end em 1000 jogadores. Agora voltamos à vila onde o protagonista renasceu após morrer, ele fica irritado e tenta melhorar todos os seus equipamentos, mas o destino deseja que ele seja sempre um fracassado, então todos eles quebram, vemos o coitado depressivo e já querendo desistir do jogo. Então o prota percebe que uma arma iniciante caiu ao seu lado e ao olhar ele vê um personagem estranha gesticulando para ele, ele pensa que só ganhou aquilo porque até os novatos têm pena do quão deprimente ele é. Assim ele pega sua marreta de melhoria e começa a marretar o pequeno galho de madeira. Ele marreta e consegue a melhoria, ele continua marretando e continua melhorando o galho, ele marretou aquele galho e o melhorou até o nível máximo dele, que é mais 99. Ele sem acreditar que conseguiu chegar no nível 99, mesmo com as estatísticas para isso acontecer serem baixíssimas, solta o galho e tenta pegar. Quando ele o pega, ele o deixa encostar levemente no chão e é aí que ele tem uma grande surpresa, ele destrói uma grande parte do planeta apenas com aquele toque. Os jogadores próximos se assustam e se perguntam o que aconteceu e também notamos que com esta simples ação ele matou mais de 850.000 jogadores. Assim nas cenas finais vemos o protagonista pensando em toda a situação que ocorreu e que é hora dele se vingar de todos. No capítulo seguinte temos nosso protagonista em modo depressão dizendo que na vida real ele não é ninguém, é feio e não tem habilidade nenhuma. Entretanto, agora ele tem o poder para não ser intimidado por ninguém, assim um random tenta sorte com ele mas logo vai de Vasco com uma simples paulada. Ele pensa para si que enfim ele é o personagem principal. Mas nem tudo são flores, ele recebe uma mensagem lhe dizendo que sua arma vai quebrar devido à sua baixa durabilidade. Novamente vemos o protagonista depressivo porque a durabilidade do galho mais 99 já está quase no fim, ele já tinha feito diversos planos de macetar quem o humilhou, e claro, ir atrás daquela que o mandou de Vasco. Mas espertamente ele já sabe o que precisa ser feito. Logo notamos que ele chegou no Vale dos que comem capim pela raiz, o lar do boss final do jogo, boss este que é um dragão de 2 cabeças. O boss logo diz que ele é corajoso e começa a humilhá-lo, só que mal percebe que uma de suas cabeças já foi para a lavoura, e quando ele nota a situação e vê que o protagonista vai mandá-lo pro além, ele começa a suplicá-lo. O proto questiona de várias coisas e sem paciência com a situação manda o segundo golpe que derruba o boss, logo o prota reclama que sua arma vai quebrar e o boss ouvindo isso vê uma chance de sobreviver. Ele diz ao protagonista que pode ajudar com a situação, basta aceitá-lo com um contrato de servente, assim ele se tornaria a arma do protagonista e ela teria durabilidade infinita. Então o protagonista começa a rir feito um rei demônio e agradece ao universo por concedê-lo a oportunidade de se vingar, o boss olhando aquela situação treme e pensa que quer sua mãe. O protagonista confirma o contrato e assim vemos que o boss se transformou no espírito do galho de madeira, que agora tem um ranking de ego e durabilidade infinita.
Vemos vários monstros tentando atacar o protagonista, em busca de vingar o boss. E o prota, lembrando da jogadora que o matou, manda todos irem de Vasco. Na cena seguinte temos um aviso de procurado para o protagonista, onde é citado que todo o reino e todos os continentes o estão buscando. O que temos a seguir é uma reunião dos maiores clãs do jogo, onde todos têm um objetivo em comum: caçar o protagonista. Neste novo capítulo vemos que o protagonista está encantado com sua arma, ele ri como louco por ter algo extremamente OP. Entretanto ele se assusta quando vê um pequeno dragão lhe dizer que ele está muito feliz. O protagonista pergunta quem ele é. E logo ele explica que é o dragão de duas cabeças e que está é sua aparência ao se tornar uma arma ego. No decorrer desta conversa o protagonista vê um pequeno folheto voando e o pega, então ele tem a surpresa de que há uma recompensa altíssima por ele. Na conversação seguinte vemos que o protagonista está conversando com o ego de sua arma onde ela diz que ele é muito OP por dar kill em 800.000 jogadores. Ele também pergunta ao prota quais são seus planos futuros e lhe dá a sugestão de dizimar toda a humanidade do jogo. Então o prota lhe diz que prefere ocultar sua imagem de super foda, para parecer como naqueles mangás onde o forte se passa por fraco. Neste instante o protagonista é atingido por uma flecha e cai no chão. Logo então percebemos que quem o atingiu foi o líder supremo dos 5 clãs, e quando ele começa a discursar o protagonista levanta e diz para o ego de sua arma para esquecer o que ele disse sobre a parte de ocultar sua imagem de super foda, e com um golpe ele derruba todos que estavam tentando atacá-lo. Após o líder dos 5 clãs acordar ele percebe que toda a cidade foi dizimada, ele então se enfurece e invoca todos os 5 clãs para aquele local, chamando para a batalha um total de 3 milhões de jogadores. Ele então dá a ordem para que todos atacassem, mas com um movimento o prota já manda dezenas de milhares irem de Vasco. O ego de sua arma nesse instante lembra que mesmo ele com todos os seus subordinados jamais conseguiria vencer 3 milhões de jogadores. O protagonista continua mandando os figurantes para a terra do pé junto quando uma maga invoca um grande feitiço sobre ele. O protagonista olhando aquilo acha incrível o nome que a magia tem e diz que quer ter golpes maneiros como aquele. Então ele dá um golpe para cima com seu galho e dá o incrível nome de golpe para cima, destruindo assim o círculo mágico. Então ele usa outro super golpe, ou golpe para baixo. Assim o que vemos é que o protagonista derrotou todos os 3 milhões de jogadores que o enfrentaram. Vemos que o líder dos 5 clãs sobreviveu e está em choque. O protagonista aproxima dele e ele pergunta ao prota se ele não irá o mandar ir de base, e também o pergunta o porquê. O prota lhe diz que isto é óbvio já que foi ele quem o atacou. Nesse instante o prota lhe dá uma galhada na cara. Logo o ego lhe parabeniza por ter derrotado todos, e então vemos que uma última pessoa se aproxima. O prota se irrita que ainda falta uma pessoa e quando ele percebe é nada mais nada menos que a endemoniada que lhe deu PK. O capítulo abre com imagens do campo de batalha onde o prota dizimou praticamente todos, e claro, com o protagonista e sua algoz frente a frente, ressaltando o prota ardendo em ódio. Logo temos a endemoniada querendo ser simpática e dizendo ao prota que nunca pensou em encontrá-lo naquele local. O protagonista que não é besta logo lhe diz que isto é pura mentira, que ela foi ali justamente para procurá-lo. Ela sorri e apenas lhe pergunta se é isto que parece. Posteriormente o prota lhe diz que quer apenas partir ela em dois mas ele está curioso de porquê ela ter mudado de aparência. Ela explica que depois do ocorrido ela finalizou sua quest de dar end em 1000 jogadores e se transformou na deusa da vida. O prota então lhe diz que após dar kill em 1000 jogadores ela deveria se chamar de deusa da morte. Ela então debocha e diz que isto é gracioso e nesse ponto o prota apenas parte para cima e começa a atacá-la. O prota lhe ataca por diversas vezes mas em nenhuma ele conseguiu atingi-la. Ela então lhe parabeniza por ter se tornado extremamente forte e lhe diz que ainda assim ele não irá conseguir derrotá-la. O ego da arma do prota começa a se exaltar e então ele percebe que a endemoniada consegue lhe ver, mas ele sugere que isso seria impossível. O protagonista diz que tem certeza que atingiu a endemoniada e não entende o porquê ela não foi de base. Ela lhe diz que isto é óbvio, ela é a deusa da vida. Novamente o protagonista se irrita e avança para atacá-la e lança sobre ela diversos golpes que fazem até o planeta tremer. A endemoniada lhe diz que tudo o que ele fizer será inútil. Ela debocha do protagonista lhe dizendo que após o PK tudo o que ele deseja é dar end nela, mas para ele desistir pois isso nunca vai acontecer. Nesse ponto o protagonista se vira e ela então lhe pergunta se enfim ele desistiu.
O prota lhe diz que desta vez ele irá golpear com toda a força que ele tem. Ela novamente lhe lembra que ainda assim não vai adiantar. E é aqui que o anel de segmento da endemoniada tranca. O prota lhe diz que não é ela que ele vai atingir e sim o planeta. O prota em seu modo sádico lhe diz que se ele não pode derrotá-la, então ele vai destruir todo o planeta, que se ela não for de Vasco com a explosão vai ficar flutuando no espaço. Ela duvida que o protagonista consiga tal façanha e ele lhe diz que nunca golpeou nada até agora com toda a sua força. A endemoniado questiona que isso nunca vai ser vingança, e sim suicídio. Aqui o protagonista lembra do que ela fez a ele, de todos que riram dele, então ele diz que os trolls de jogos, como ela, não entendem bem como funcionam algumas coisas, ele não tem nada a perder, e nunca se deve pôr à prova alguém nesta condição. Ela começa a suar e lhe pede para esperar, mas nesse instante o prota dá uma galhada no planeta e o manda ir de base. Vemos toda a explosão e o planeta virando pó. Logo após isto todos os jogadores foram desconectados. Muitos questionam o dono da Lan House se a culpa é da internet discada dele. Mas então os criadores do game logo dão uma desculpa que estão fazendo uma manutenção de emergência. Após esta interação podemos ver o protagonista está em um local que aparenta ser o código-fonte do jogo, onde se pergunta onde ele está. Como resposta ele escuta uma voz lhe dizendo o nome do planeta que ele destruiu, que também lhe pergunta o porquê ele fez isto. A pessoa também lhe diz que este planeta era o preferido de sua mãe. Logo o prota pergunta quem ele é e o personagem, com um sorriso maligno, apenas diz que é um deus. E assim chegamos ao fim desta primeira parte. Curtam e comentem para uma parte 2. Até breve.